Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Integra Podcast. Eu sou Marcele Nobre de Carvalho. Bom, eu estou vestindo uma roupa preta, eu tenho cabelos curtos, uso óculos, estou acima do peso, eu sei, eu tenho que fazer exercício físico, eu estou entendendo isso. Sou uma mulher parda, de origem amazônica, e estou bastante animada de estar aqui com esse pessoal para falar de um tema tão importante para esse projeto, para o Projeto Integra. Portanto, é muito bom a gente estar aqui sempre recebendo pessoas, convidadas, que vão falar sobre temas relacionados ao direito à saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêutico, entre outros. O Integra Podcast é uma parceria entre o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde e conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. E surgiu da proposta de levar conhecimento e atualizar os nossos ouvintes, nossos participantes, portanto, nosso público, sobre os temas que são de interesse a toda a sociedade brasileira. Bom, nesse episódio nós vamos discutir propriedade intelectual e o acesso a tecnologias. Eu tenho o prazer aqui de receber a Suzana Cavalcante, que vai se apresentar, que é do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual da ABIA, né, Suzana? Se apresenta, diz pra gente o que é a ABIA, o que é a rede, que a gente estava conversando ainda há pouco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, satisfação imensa estar aqui nessa mesa com todos vocês. Eu sou Suzana, eu sou pernambucana, uma mulher branca, um pouco pálida por conta do inverno, tenho cabelos pretos longos, olhos pretos, sobrancelha preta, estou vestida de preto também. E um chale marrom. Eu sou atualmente coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, que faz parte da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP. A REBRIP, ela discute questões do neoliberalismo e acordos de tratados comerciais. O GTPI, esse grupo que tem 19 organizações que lutam pelo acesso à saúde, o direito fundamental à saúde, ele é secretariado pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Que é a ABIA. Que é a ABIA. Ah, muito bem. Sim, aí... Tem mais uma pergunta que agora... Não, agora eu vou passar para a apresentação dos nossos convidados. Obrigada, Suzana, por você estar aqui, por você ter atendido o nosso convite. Bom, vamos falar agora, apresentar o Jorge Bermudes, pesquisador da Fiocruz. Bermudes, como é que você está? Se apresenta para a gente. Muito bem, Marcele, muito obrigado e muita satisfação estar aqui com vocês três. Eu sou Jorge Bermudes, médico, doutor em saúde pública. Sou uma pessoa, um homem de 1,70 m e poucos, um pouco magro agora, visto um casaco, cabelos escuros com algumas áreas brancas. Estou vestindo um casaco cinza com uma camisa bege. E eu sou pesquisador em saúde pública aposentado e estou também como assessor da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e consultor internacional da Organização Pan-Americana da Saúde, trabalhando as áreas de medicamentos, acesso, políticas públicas, saúde pública, saúde global. Muito bom, Jorge. É muito bom estar com você aqui. Muito obrigada. E sou membro da comissão organizadora do Projeto Integra, como muitos são aqui. Perfeita. Não podia esquecer essa, né, Jorge? Essa aí. Agora eu vou apresentar a Débora Melec, dirigente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Se apresenta para a gente, Débora? Claro, um olá a todas as pessoas aí que nos acompanham, né? Eu sou Débora Raimundo Melec, uma mulher branca, uso óculos, meus olhos são verdes, o cabelo já não é tão crespo como já foi, mas crespo, né? Estou com uma echarpe verde colorida e um casaco preto. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, dialogando. E, nesse momento, eu ocupo a segunda vice-presidência da Federação Nacional dos Farmacêuticos e pela FENAFAR, que é uma federação que tem 23 sindicatos dos farmacêuticos filiados. Nós estamos representando-a no Conselho Nacional de Saúde, né, na condição de conselheira nacional, e nesse papel aí coordenando a Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica. Então, muito bom estar com vocês e com pessoas de tão alta competência técnica, política, e com certeza aí irão contribuir muito
né, para darmos capilaridade a essa temática tão importante a cada uma e cada um de nós. Muito bem, Débora, muito obrigada pela sua apresentação, né? Esse podcast ele vai ser assistido e vai ser ouvido por uma série de pessoas que não são só farmacêuticos. Muito bom você ter lembrado, né? Que a gente precisa usar linguagens acessíveis aqui para todos. Bom, eu posso começar pela Suzana, Suzana? Posso começar por você? Por favor. Eu acho que vamos começar pelo básico do nosso tema de hoje, que é o que é propriedade intelectual? E por que é importante a gente saber da propriedade intelectual, principalmente quando a gente fala de acesso à tecnologia, as tecnologias como medicamentos, insumos, coisas que a gente usa para a saúde? Bom, eu acho que todo mundo, se não todo mundo, entende o que é propriedade, né? Eu gostaria de ter uma propriedade. A propriedade intelectual, ela é uma propriedade imaterial, é como se ela não tivesse forma. Dentro da propriedade intelectual, a gente tem a propriedade industrial. E aí, dentro dessa propriedade industrial, a gente tem, por exemplo, as patentes, as marcas, que são proteções à invenção. A patente, ela confere um direito de exclusividade ao que a gente pode chamar de inventor. Então, há uma inovação, deve-se ter requisitos de patenteabilidade, tem que ser uma novidade, tem que ter atividade inventiva e tem que ter aplicação industrial, por isso fica dentro da propriedade industrial. E essa proteção à propriedade, ela tem um impacto gravíssimo na vida das populações, no cotidiano das pessoas e nas políticas públicas de saúde, na sustentabilidade do SUS, na possibilidade de fornecimento de medicamentos, quando há uma proteção de exclusividade de pelo menos 20 anos sobre produtos e processos farmacêuticos. Então, quando a gente confere a exclusividade, o monopólio para apenas uma indústria fornecer determinado medicamento. Então, isso impacta gravemente as políticas públicas em saúde. Muito bem, Suzana. Jorge, quais são os riscos disso? Se eu entendi, bom, está no bojo das patentes, e aí o que é patente? Está no bojo das patentes e também tem a questão do conceito de acesso, né? Há muito tempo atrás, vários autores já colocaram que a definição de acesso é a utilização do serviço e não apenas a existência. Quer dizer, não adianta ter um medicamento caríssimo na farmácia se a pessoa não tem acesso a ele. Então, acesso tem que ser a utilização disso. E eu me lembro, em 2015, 2016, eu participei do painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas em acesso a medicamentos. Ele colocou um mandato para esse grupo de 14 pessoas é que vocês me tragam soluções e propostas para resolver as incoerências entre o direito individual, que é a proteção patentária, que a Suzana descreveu muito bem, os interesses da saúde pública, que é o direito coletivo, os direitos humanos e as regras do comércio. Então, são 4 áreas que entre si não conseguem dialogar e se contrapõem o tempo inteiro. É claro que nós definimos a nossa conduta na saúde pública, interesse da saúde pública e direitos humanos também. Mas vai haver sempre esse binômio e essa rivalidade entre saúde e comércio, que os interesses comerciais são diferentes dos interesses coletivos e interesses direitos humanos. Então, eu acho que é bom lembrar isso também. Foi muito bem descrito aqui, o que é a propriedade industrial, o que é a proteção patentária, e o risco que nós temos é o monopólio que isso cria. O monopólio inibe a competitividade e inibe outros fabricantes de poderem produzir esse produto. E o monopólio também impõe o preço que quer. Porque nós temos uma outra questão que é muito clara aqui, tem que colocar muito clara aqui, a diferença entre custo e preço. Custo é uma coisa e preço é outra coisa. E o preço, a indústria arbitra o preço que quer, de acordo com determinados parâmetros, mas sempre acima da lucratividade que se esperaria de um setor como esse. A indústria farmacêutica é mais de $1 trilhão por ano e lucra somas fabulosas de dinheiro. E a pandemia de Covid-19 nos mostrou como as pessoas enriqueceram e como se instalou um verdadeiro apartheid, em que as pessoas não tiveram acesso nem a medicamentos que potencialmente poderiam ser utilizados, nem a vacinas, por causa da diferença entre os países ricos e pobres, e decretaram praticamente o fim do multilateralismo
e se colocaram, então, as questões bilaterais entre países ricos e indústria farmacêutica comprando muito mais do que as suas necessidades. Então, Os países ricos determinando, na verdade, né, Jorge? determinando, e os países ricos são os que têm as suas indústrias multinacionais que também defendem os interesses das suas próprias indústrias. Determinaram e se apropriaram do conhecimento que era gerado. Não houve solidariedade, como foi chamado no início, e como as Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde quiseram, tentaram, mas não houve solidariedade. Houve, pelo contrário, vamos colocar aquilo que nós queremos para nós, não vamos compartilhar com outros. E o que sobrar fica para o restante do mundo. Mas isso? O que sobrar fica para o restante do mundo muitos anos depois, como já se viu em epidemias anteriores. Porque tem países que começaram a vacinar em 2021, no início de 2021, no segundo ano da pandemia, mas tem países, enquanto nós estamos aqui no Brasil discutindo a 4ª e 5ª dose da vacina de Covid, tem países da África que não receberam a primeira dose para profissionais de saúde da linha de frente. Então é um absurdo esse apartheid que se colocou no mundo. De fato. Isso é consequência de patente. Mas nós vamos voltar para a Covid-19 ainda. Eu queria voltar para uma questão que foi mencionada aqui e chamar a Débora para esse debate. Claro. Né? Que, assim, em questões práticas, existem medicamentos em que eu pago muito alto o valor daquele... E normalmente não sou eu individualmente, mas coletivamente, né, Débora? O sistema de saúde paga muito caro por esse medicamento, um preço determinado, um valor determinado pela indústria, porque ela tem uma patente, portanto ela pode explorar, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, Débora, como é que é visto isso dentro do Conselho Nacional de Saúde, dentro da CICTAF, em relação à prática. Na prática, como é que o usuário tem acesso ou não a esses medicamentos? Porque a gente sabe que tem de medicamentos desde centavos de real sendo adquiridos pelo sistema, até medicamentos que são da faixa de milhões, não é isso? De reais? Fala um pouquinho para a gente. Então, acho que primeiro vocês trazem, e nós não podemos esquecer, que o Sistema Único de Saúde é o maior comprador de medicamentos e tecnologias de forma geral, né? E o SUS é a maior política inclusiva que nós conquistamos no país, no processo de redemocratização, e nesse bojo de construção, de garantia da saúde como um direito, nós conquistamos diferentes políticas, que inclusive são oriundas do próprio controle social, como o debate da ciência, da tecnologia, da inovação, da assistência farmacêutica, da vigilância em saúde. E me parece que nós estamos num momento político do nosso país em que existe a necessidade de aprofundarmos a integração dessas políticas, que é exatamente o que o projeto Integra nos traz. E ao trazermos o debate da importância dessas políticas ao cidadão e de forma articulada, nós precisamos avançar na nossa temática de hoje, acho que nessa análise das patentes, para que de fato essas inovações tecnológicas, elas possam também superar esses nós, né, da saúde pública e ter o acesso como um direito humano. Isso é um direito que nós conquistamos e nós precisamos dar esse passo. E eu trago isso, Marcele, Bermudes e Suzana, porque o acesso a medicamentos é a pauta do dia a dia do controle social. Sim. Quando nós temos uma comissão de assistência farmacêutica, principalmente lá no município, né, do Conselho Municipal de Saúde, qual é a grande demanda? Está faltando o desabastecimento de medicamentos. E o que significa esse desabastecimento? Uma série de questões que não apenas a patente, né, tem tantos outros que não é a nossa temática aqui, mas que me parece que nós temos que trazer para esse patamar maior das políticas para que os gestores, né, e toda a sociedade possa se debruçar de fato e encontrarmos as respostas, porque as respostas elas estão aí. Falta ter essa integração e a vontade propriamente dita de todas as instâncias, né, dos governos, para que a gente possa avançar. O que não é mais possível é o interesse comercial se sobressair aos interesses sociais. As políticas públicas, a nossa atuação, e inclusive como trabalhadora da saúde, é para atender as demandas sociais. Então, é esse patamar que a gente tem que ter um salto de qualidade, e aí
a indústria tem que ter, né, sem abrir um pouco a mão do seu lucro, da sua lucratividade, mas para atender realmente as necessidades sociais. E é impossível nós continuarmos convivendo como foi na pandemia, no seu momento mais acirrado, né, Bermudes? A gente ter países lá na África que ainda nem a primeira dose receberam da vacina. Para profissionais de saúde da linha de frente. Então, e isso nós não podemos, isso extrapola o país, extrapola o Brasil, né? Isso tem que ter, de fato, como o Bermudes muito nos traz, a necessidade de uma solidariedade mundial para que a gente supere esses gargalos, né? E possamos atender às necessidades das pessoas. Eu queria aproveitar a fala da Débora e jogar outra bolinha quicando aqui, né? No Simpósio Nacional de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, em setembro do ano passado na Fiocruz, que inclusive produziu aquele livro ali sobre políticas públicas que o Projeto Integra apresenta aqui para vocês. Aqui tem uma série de publicações, né, do Projeto Integra. E nesse aqui, que está na mão da Débora, a gente tem a série de propostas que foram apresentadas nesse encontro, né, Jorge, Suzana, Débora. E aí, eu queria fazer uma pergunta. Entre as propostas que apareceram, apareceu um debate sobre licenciamento compulsório, né? O que significa a licença compulsória nesse debate? Eu acho que seria interessante a gente explicar um pouquinho para o nosso público o que a licença compulsória faz com que, nesse debate de acesso, como o Jorge fala para a gente, traz para a gente a Débora também, qual o papel da licença compulsória? Então, o que ela é, como é que ela flexibiliza, uma vez que existem acordos internacionais, né, que protegem o mercado e protegem os produtores, portanto, né, e passam a explorar a patente nesse sentido. Mas o que seria a licença compulsória e como é que ela entra nesse debate da garantia de acesso a todos os produtos, né, que são sujeitos à patente? Eu posso começar? Pode. Então, eu acho importante que duas palavras que o Jorge colocou da questão da contradição, que é uma contradição intrínseca entre questões comerciais e direito à saúde, e a Débora em questão da integração, da necessidade da gente integrar e ter uma política firme e sólida brasileira para a gente ter soberania nacional em saúde. As patentes, ela confere o direito de exclusividade. A gente tem uma estratégia da indústria que a gente verifica de colocar uma série de patentes sobre um único medicamento que chega ao mercado. Então, são várias etapas de proteção num sistema extremamente complexo que protege por no mínimo 20 anos, podendo até ser mais, dependendo da estratégia. A licença compulsória, para nós, ela é uma medida legítima, mas ela tem que ser uma política nacional de saúde pública, de proteção da saúde. O que é que ela faz? Ela suspende temporariamente esse direito de exclusividade e coloca um terceiro para produzir, para importar, para colocar dentro desse sistema uma concorrência. A gente pode dar exemplos básicos, claros. A gente tem, por exemplo, um medicamento utilizado no tratamento para HIV e AIDS, que é o dolutegravir. São 460 mil pessoas utilizando cotidianamente esse medicamento. Nós temos uma PDP, já temos uma produção nacional. O que é PDP, Suzana? Desculpa, gente. É a Parceria de Desenvolvimento Produtivo. Foi uma parceria entre uma empresa privada nacional e um laboratório público, que foi o LAFEP, Laboratório do Estado de Pernambuco. Inclusive, eu sou de lá. Então, esse medicamento, o dolutegravir, ele passou a ser produzido e comercializado para o Estado através dessa PDP. Mas aí a empresa entrou com ações e ações judiciais buscando impedir tanto essa parceria quanto a venda e o fornecimento desse medicamento para o Estado. E ela, de certa forma, conseguiu. Acontece que esse medicamento, ele tinha um preço. Quando entra concorrência pela PDP, a empresa é obrigada a baixar esse preço. Só que no momento em que, digamos que a patente, que é uma patente imerecida, que o GTPI lutou, apresentou ao INPE, e aí, nessa questão da integração e das contradições, a gente vê que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele tem uma ação completamente contrária em relação à defesa da saúde pública, porque era um medicamento essencial, que deveria ser um bem público, que está em domínio público, ele deveria ser capaz de ser fornecido a um baixo custo. Então, retirando-se a concorrência disso, a empresa que hoje detém a titularidade dessa patente, ela pode aumentar em até 300%, que esse é o teto da CMED.
Uau. E aí, por isso, o GTPI pediu, por exemplo, enviou uma carta ao Ministério da Saúde pedindo um licenciamento compulsório dessa patente. E aí a gente entra numa política também complicada, porque se a gente considera essa patente merecida, através do licenciamento compulsório, o titular da patente, ele pode receber os royalties. Ele pode receber uma quantia em dinheiro a partir da venda desse medicamento pelo terceiro. Então, é uma flexibilidade que existe dentro do acordo TRIPS, que o Jorge pode explicar melhor o que significa esse acordo. Mas essa flexibilidade, ela tem que ser utilizada e ela é uma medida legítima e que digamos que não ofende a indústria farmacêutica. A gente tem uma outra questão, por exemplo, de um medicamento utilizado para fibrose cística. E aí a gente entra na questão do mercado, né? A gente está falando de cifra de quantos, Suzana? Do valor de custo-tratamento para esse da fibrose cística, por exemplo? R$890 mil. Ele é impossível de ser fornecido para as crianças e jovens que têm dificuldade de respirar. Então, nós temos pessoas no Brasil que não conseguem respirar, que produzem mucos, que estão sempre tomando antibióticos, precisando ser internados, e tem um medicamento que ele age na falta dessa proteína que existe no corpo. Só que esse medicamento, ele é detido por uma única empresa que comprou esse conhecimento de uma instituição. Assim, a gente tem que entender, por exemplo, a questão de pesquisa e desenvolvimento. A gente teve a pandemia, a gente elogia a ciência, elogia a criação das vacinas e diz assim, as vacinas mais rápidas criadas. Não é as vacinas mais rápidas criadas. Existe um acúmulo de conhecimento. Esse conhecimento estava em domínio público, assim. E o pior de tudo é que a gente fala das ciências, mas todas as vacinas nós conhecemos pelas marcas. A gente não fala que foi a Universidade de Oxford, a gente não fala onde foram feitas as pesquisas clínicas, a gente não fala em repartição de benefícios, e o que a gente vê é um apartheid vacinal, uma desigualdade gigantesca. Por quê? Porque a saúde é tratada como mercadoria. E se a saúde é tratada como mercadoria, existem vidas que vale a pena ser salvas, que são das pessoas brancas do norte global, e vidas que não merecem ser salvas e que merecem ficar naquele canto delas. Vidas descartáveis, né, Suzana? Vidas descartáveis. É o que a gente viu com o ebola, por exemplo. Aí a gente entra em outros conceitos, né? Medicamentos para doenças negligenciadas e populações negligenciadas, né? Populações são doenças que atingem pessoas pobres em países pobres e, portanto, não interessa à indústria. O melhor exemplo que nós temos da doença mais negligenciada que existe no mundo é a doença do sono, a trypanosomíase africana, que atinge determinadas populações na África de governos pobres que não podem pagar por medicamento. Então, não tem pesquisa, a não serem algumas iniciativas como o DNDi, né, que é uma iniciativa Drugs for Neglected Diseases Initiative, que foi uma iniciativa criada a partir do Prêmio Nobel da Paz dos Médicos Sem Fronteiras, em 1999, e que investiram em pesquisa de ver como se podia produzir medicamentos para essas doenças, e que criou essa iniciativa que já produziu mais de 15 produtos nos 20 anos de funcionamento que está fazendo agora, esse ano. Então, nós temos população negligenciada, medicamentos negligenciados. Mas a Suzana falou para eu falar o que é o Acordo TRIPS. Isso, o que é o Acordo TRIPS, Jorge? O Acordo TRIPS. Em 1994, reuniram todos os governos na Organização Mundial do Comércio e aprovaram o chamado Acordo TRIPS. TRIPS vem da sigla em inglês, TRIPS, Trade Related, que é Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Isso seria em português. E TRIPS é a sigla em inglês. Esse acordo obriga todos os países a mudarem suas legislações para se adequar à proteção patentária durante 20 anos, e o Brasil, em 1996, mudou a sua lei, pressionada pela indústria e pelos países mais ricos. Eu me lembro que naquela época nós participávamos do chamado Fórum pela Liberdade do Uso do Conhecimento, que reuniu deputados, parlamentares, sociedade civil, indústria privada no Brasil, para se opor a que o Brasil reconhecesse patentes como estava sendo pressionado. Mas aí foi no governo Fernando Henrique Cardoso, aprovou a lei. E muito rapidamente, né? Muito rapidamente, correu então em 1996,
Essa lei foi mudada e nós temos proteção patentária pelo menos por 20 anos. Mas a Suzana já deixou muito claro que o medicamento não é uma patente. O medicamento tem 60 patentes, 30 patentes, 20 patentes, 100 patentes, dependendo. Então, não é um trabalho fácil você montar o que seria uma licença compulsória, que é o que se chama, assim, na linguagem comum, quebra de patente. Você suspende temporariamente o direito de monopólio que tem, permite que outros façam, e com isso você consegue melhorar o acesso. Nós tivemos um único exemplo de quebra de patentes, que foi a Favirenz, tá? E que passou de $5, um pouquinho, para $1 cada comprimido. Primeiro importou da Índia e depois começou a produzir aqui na Fundação Oswaldo Cruz, em Parmangueiras. Mas eu queria relatar um caso que aconteceu na Índia, há alguns anos atrás. Escritório de patentes solicitou uma licença compulsória para o Sorafenib. Sorafenib era um produto utilizado em vários tipos de câncer. E o diretor da multinacional produtora do Sorafenib falou o seguinte: nós publicamos um artigo colocando isso. Nós não produzimos esse produto para ser comercializado aqui na Índia. Foi para os pacientes ocidentais que possam pagar, porque é um produto caro, porque é um produto oncológico. O escritório de patentes da Índia pediu a licença compulsória, a quebra de patente. A Corte Suprema de Justiça deferiu e passou a ser um produtor genérico na Índia que baixou o preço em 30 vezes desse produto. Nossa. 30 vezes baixou e com isso tornou o medicamento acessível para a população que não podia pagar. E nós temos outros exemplos assim. Agora, a burocracia que tem no Brasil para emitir uma licença compulsória leva meses em ser vencida. Nós tivemos agora, durante a pandemia, pelo menos 13 projetos de lei de diferentes deputados, um que foi assinado até por 11 deputados de situação e de oposição, pedindo a suspensão temporária de produtos relacionados com a pandemia. Mas tudo isso não avançou, até que foi aprovado o projeto de lei do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que era o projeto de lei 12, foi transformado em Lei 14.200, e que permite que os produtos relacionados com a pandemia, durante a vigência da pandemia, não tenham monopólio, que não tenham patente. Isso foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, teve alterações e voltou para o Senado, foi aprovado e foi para a sanção presidencial. O presidente Bolsonaro vetou vários artigos que tornaram a lei mais ou menos... Não, impraticável não, mais ou menos o que já existe. Ah, sim, exatamente. Quer dizer, não pode o Congresso decretar uma licença compulsória em caso de emergência, tem que ser o presidente da República. Não pode ceder material ou fornecer material biológico que seja necessário ou tecnologia. Vetou isso. Bolsonaro disse que ouviu os Ministérios da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, e que todos foram unânimes de dizer que era lesivo ao Brasil. E com isso vetou e tornou o projeto, uma lei praticamente inócua, uma lei que repete tudo o que foi feito. Mas nós temos que continuar batalhando, porque eu acho que é um direito. Quando os países assinaram o Acordo TRIPS, assinaram as obrigações do Acordo TRIPS, mas assinaram também o direito às flexibilidades do Acordo TRIPS, e uma das flexibilidades é a licença compulsória. Então, é um direito que está consagrado nos fóruns internacionais, é legal, todos os países assinaram, mas os países não conseguem aplicar porque há retaliação dos países ricos, donos de indústria, em relação a países pequenos que queiram emitir licença compulsória. Então, é uma novela sem fim entre direito à saúde e regras do comércio que dificilmente é solucionada. Sim. Por isso a importância da gente ter um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual alinhado às questões de saúde para impedir patentes imerecidas. Nós tivemos também uma derrota na época do governo Bolsonaro, que foi a saída da Anvisa da anuência prévia. A Anvisa, ela analisava também os requisitos de patentabilidade sob uma perspectiva da saúde pública. Quando ela perde essa função fundamental, que era de apresentar os subsídios, o que o GTPI faz, apresentar subsídios e oposições às patentes que estão lá, a gente impede que patentes imerecidas elas passem a ser vigentes. Porque a licença compulsória, como é uma medida difícil, né, porque requer uma
uma integração política entre diversos ministérios, uma vontade política muito forte, porque como está dentro de acordos comerciais, há sanções comerciais. Então, imagina, no EFABIRES, a sanção comercial foi para importação de laranjas. Então, assim, estamos falando de vidas de pessoas e de sanções comerciais para soja, para grãos, para, assim... Então, não fecha, assim. São questões de prioridades que a gente tem que porque dar. Porque aí, Suzana, você está lembrando o GIP, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, para mim é uma torre de Babel, em que cada ministério defende uma prática diferente. Quer dizer, nós queremos emitir a licença compulsória no campo da saúde, mas a agricultura não quer impedir a exportação de frangos ou de laranjas. O Ministério da Relação não quer ter, vamos dizer, diálogos complexos com outros países. Outros ministérios também vão se opor. Então, é uma coisa muito difícil. Obter o consenso intra-governo para emitir a licença compulsória não é uma coisa fácil. Não. Mas é uma coisa que tem que ser buscada. Mas é muito importante o governo ter uma orientação clara, né, do que ele quer praticar dentro da sua área de proteção ou não, né, da propriedade intelectual e a sua compreensão com relação ao direito à saúde, né? A gente falou agora, né, acabamos de falar de um governo que saiu, né, o governo Bolsonaro, que tinha uma característica, quando você fala, reunir o Ministério de Ciência e Tecnologia, Saúde, na expectativa de uma licença compulsória. Naquele cenário, a gente já imaginava a dificuldade que seria. Não que seja muito mais fácil num cenário atual, uma vez que você fala, né, Jorge, a Débora deve ter algum comentário para fazer também sobre isso, num cenário que a gente está retomando muitos acordos internacionais, tanto bilaterais quanto multilaterais com países parceiros, que são produtores tanto de insumos farmacêuticos ativos, são detentores de patentes, né? Quer dizer, entra nesse jogo também um novo cenário de um governo que tem características, né, muito diferentes do governo Bolsonaro, mas que tem esses acordos sendo ativados nesse momento. Mas isso já tem sido colocado, inclusive, como prioritário pelo Ministério da Saúde e pelo governo. Nós temos escutado realmente a valorização do complexo econômico e industrial da saúde. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada e que vai ser trabalhada com certeza pelo Ministério da Saúde e com outros ministérios também, né? Reativaram também agora as parcerias para o desenvolvimento produtivo, o regramento básico disso, e tem sido colocado muito claramente. Eu acho que a população brasileira entendeu durante a pandemia vários termos novos. IFA, por exemplo, ninguém sabia o que era IFA, né? Insumo farmacêutico ativo, e agora sabemos a diferença entre o setor farmoquímico, produtor de matérias-primas, e o setor farmacêutico, transformação dessa matéria-prima em comprimido, em cápsulas, etc. Mas nós não podemos ser apenas um país montador de cápsulas de comprimido. Nós temos que também ter tecnologia aqui, porque são 200 e poucos milhões de habitantes, né? Nós não podemos depender de importação da Índia, da China, e não ter a produção aqui. Isso tem sido colocado muito claramente pelo Ministério da Saúde atual, e nós vamos, com certeza, desenvolver e aumentar a capacitação e a produção interna no país de matéria-prima para produtos farmacêuticos. Não, eu acho que pegando esse gancho do final da conversa, eu acho que nós estamos vivendo um novo momento no país. Um novo momento de retomada da democracia, mas com o olhar de um projeto de desenvolvimento do país rumo a uma nação, com geração de renda, com inclusão social. No campo nosso aqui debatido, a anterior, lá de 2013, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, hoje a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo Econômico Industrial da Saúde. Tem um Complexo Saúde, tem um departamento específico para tal. Então, demonstra o interesse político e de olhar de sociedade, né, uma outra sociedade do governo Lula. Então, isso é uma grande expectativa. Inclusive, foi constituído um grupo executivo do Complexo Econômico, em que o Conselho Nacional de Saúde vai fazer parte, ou seja, uma participação social com o olhar do usuário, das necessidades da sociedade, sendo levadas para dentro do governo, né, nessa perspectiva de melhoria. Mas eu trouxe aqui, Marcelo, eu dei uma resgatada, se me permite. Eu peguei um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez um estudo de quanto o SUS vai economizar
com o fim da extensão dos prazos de patentes, né? E aí, o potencial de redução dos gastos de 9 medicamentos pode chegar a quase 4 bilhões de reais, segundo esse estudo da universidade. E interessante que nesse escopo, né, que eles estudaram, voltou à tona a importância dos medicamentos genéricos, né, uma política anterior e que eles trazem como uma perspectiva positiva, inclusive para o mercado internacional, que com a entrada, né, e com dos medicamentos genéricos, teria uma redução de custo no valor em torno de 1 bilhão, né, de reais. Então, são mecanismos, através de uma universidade federal, que nós precisamos também, eu acho que nesse novo cenário, trazer como importância para o nosso país, né, demonstrando as possibilidades que existem concretas para que a gente possa garantir o acesso propriamente dito. Porque, como já trouxemos, não adianta ter a inovação tecnológica, não adianta ter um debate lá da incorporação dessa tecnologia ao Sistema Único de Saúde, se isso não chega de fato ao acesso ao cidadão e cidadã brasileira. Mas né? eu queria chamar a atenção para a importância do GTPI, o Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual tem feito também estimativa de aumento de preço de medicamentos, do raciocínio de quais medicamentos poderão entrar depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou a liminar para acabar com a extensão do prazo de patente, que era uma aberração na nossa lei de propriedade industrial. A gente tinha dentro da nossa lei de propriedade industrial um parágrafo único do artigo 40 que previa uma extensão de até 10 anos, caso o nosso escritório de patentes demorasse a análise dos depósitos. No Brasil, quando você deposita uma patente, esse conhecimento que está ali já é protegido, seja essa patente merecida ou imerecida, seja ao final concedida ou não. E aí, embasado nesse estudo, orientado pela professora doutora Júlia Paranhos, da UFRJ, o STF decidiu na ADI 5529, durante a pandemia, durante essa crise terrível que tivemos no Brasil e no mundo, que isso era inconstitucional. E aí colocou justamente para questões de processos e produtos farmacêuticos que as patentes concedidas já com a decisão do INPE de aumentar para mais de 10 anos, ou seja, uma proteção de 20 e 30 anos, elas deveriam ser reduzidas. Então, nós temos uma tabela de inúmeros medicamentos que tiveram já as patentes reduzidas e que estão agora em domínio público. E é importante a gente pensar na questão que foi colocada, por exemplo, da sustentabilidade do SUS. Esse estudo da Júlia Paranhos, ele é fundamental para a gente entender. Se a gente quer fortalecer o SUS, a gente não pode comprometer esse orçamento com compra de medicamentos. A gente pelo GTPI, a gente sempre faz questões via lei de acesso à informação. E aí, estudando sobre a hepatite C aqui no Brasil, a gente questionou o Ministério, no ano passado, antes desse governo, qual era o orçamento total para o tratamento das hepatites virais. Eles deram um valor, acho que 132 milhões. E questionamos também qual é o orçamento total para a compra de medicamentos. É exatamente o mesmo valor. Então, isso afeta diretamente todo o usuário do SUS que necessita de um serviço humano de qualidade, sem estigma, sem preconceitos. Isso afeta a qualidade do atendimento à saúde básica da população em geral, para todos nós. Então, o Brasil, ele precisa sim fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde, ele precisa fortalecer a soberania nacional em saúde e a justiça social em saúde, porque sem saúde não há justiça social, não há qualquer justiça. Perfeito. Não, e vamos lembrar que a expectativa de patente já é um monopólio. Porque enquanto está sendo analisado, pode levar 5 anos, 10 anos o INPI a analisar, mas ninguém vai concorrer com o detentor dessa patente, porque ninguém quer depois ser penalizado. Se a patente for deferida 5, 10 anos depois. E a gente tem que sempre combater a falácia de que a patente, ela promove inovação, pesquisa, promove desenvolvimento. Ela não promove, ela interrompe. Ela só protege a exploração. Especialmente quando a gente tem um país como o Brasil em desenvolvimento, que precisa proteger a sua indústria nacional. Então, as patentes, elas são uma barreira.
em diversos níveis para as políticas nacionais. E vários relatórios mundiais já colocaram isso, né, que a proteção patentária não é um fator para pesquisa em países em desenvolvimento. Então, isso está claro. Quer dizer, nós temos, hoje, por exemplo, nós estamos bem acobertados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é todos os países do mundo assinaram a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E no capítulo de saúde está muito claro que os países não devem se abster de impor medidas que aumentem o acesso a produtos, aumentem a saúde pública por interesses comerciais. Então, isso está muito claro. Então, nós temos toda a legitimidade política, jurídica, legal, do mundo inteiro e na nossa legislação no Brasil para realmente poder emitir licença compulsória e poder estimular a competição genérica de produtos. E tem um complexo industrial nacional de preferência, Sim. né, estimulado para Claro. pegar essa lista que a Suzana mencionou aqui e fazer o desenvolver, investimento claro. em desenvolver e colocar produtos mais acessíveis dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Bom, acho que nessa rodada final, que a gente já está se aproximando do tempo de encerramento desse podcast, eu queria lançar uma questão, né, para os três que estão aqui conosco, Jorge, Suzana, Débora, né, olhando esse cenário e também olhando o cenário da Covid-19, olhando o fato de nós estarmos num novo governo, né, com uma nova secretaria, um novo Ministério da Saúde, novos ministérios parceiros como Ciência, Tecnologia e Inovação, enfim, o que vocês avaliam para o futuro? Né? Qual é a perspectiva de vocês em relação a patentes, a licenciamento compulsório, né, a posição do Brasil nessa geopolítica aí global, né, como tem se demonstrado aí como um grande interlocutor com inúmeros acordos bilaterais e multilaterais em diversas áreas e com essas perspectivas, como você acabou de mencionar, né, já nós temos um arcabouço político dentro do judiciário, dentro do executivo, que nos permite estar na vanguarda, ou pelo menos no protagonismo aí. O que vocês acham? Qual é a perspectiva de vocês para o futuro? Olha, por outro lado, o Brasil claramente voltou ao mundo. Quer dizer, quando a gente vê a participação do Ministério da Saúde na Assembleia Mundial da Saúde essa semana que passou, todos os secretários praticamente estiveram lá, a ministra esteve lá, o Lula tem estado em todos os fóruns, foi convidado ao G8, né? E o Brasil vai liderar o G20 na próxima legislatura, então eu acho que nós temos todas as condições de trabalhar em blocos também. Eu acho que nós não podemos trabalhar apenas país por país. Nós temos que ter colaboração Regional. bilateral, regional, o Mercosul, o Unasul tem que ser reativada, os BRICS, a CPLP, países de língua portuguesa, a cooperação do Brasil com a África, isso tudo eu acho que tem que voltar a funcionar e com certeza com esse governo estará novamente na agenda internacional. Internamente também nós temos que ter a relação público-privada muito clara, as universidades têm que ser fortalecidas, que foram esvaziadas pelo governo anterior. Agora, as universidades também podem se associar com empresas do setor privado de capital brasileiro para aumentar a oferta de produtos para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Eu fico muito feliz em ver o Ministério da Saúde com a equipe espetacular que tem também, com a ministra fabulosa, Anísia, assim. Então, quando esse governo mudou, ele traz para nós, assim, um sopro de esperança, assim. Eu gostaria de ver esse governo defendendo nos fóruns internacionais os princípios do SUS. Sentar na mesa com os outros países e dizer aqui é universalidade, integralidade, acesso, gente. Assim, todos têm o direito a viver a uma vida digna. E, internamente, eu gostaria de ver uma soberania nacional em saúde, uma justiça social em saúde para todos. Não importa, assim, defender que saúde não é mercadoria e as vidas das pessoas não podem ser tratadas como mercado. A gente não pode dizer que tal medicamento não vai entrar porque ele não tem valor de mercado. Isso, assim, não é possível, assim. Então, nós temos que tratar as populações, todas elas, de uma forma humana, com dignidade, assim, garantir qualidade de vida das pessoas. E isso envolve
as questões de patentes, de direitos de propriedade industrial. Então, a gente precisa impedir que patentes imerecidas sobre processos e produtos farmacêuticos sejam concedidas, porque a saúde e as mercadorias, tecnologias de saúde, elas têm que ser vistas como um bem público universal, que deve ser acessível a todos sem comprometer as demais políticas dentro do SUS. Então, é isso, eu tenho muita esperança, eu espero que... Como dizia o Paulo Freire, vamos esperançar. Vamos esperançar, muito bom. Não, porque eu acho que é isso, eu acho que as perspectivas são as mais positivas, né? Eu acho que já nos 100 primeiros dias do governo Lula, nós já vimos N alterações. Essa semana acaba a Assembleia Mundial da Saúde, em que a ministra Anísia, junto a todos os secretários e secretárias do Ministério da Saúde, se fizeram presentes, junto com o Conselho Nacional de Saúde, se colocando para o mundo, né? O que nós queremos e precisamos de apoio para desenvolver, não internamente, mas também para fora, né? E isso é fundamental, essa solidariedade e esse apoio, né, de todas e todos. Então, as perspectivas são as mais diversas. Mas, de certo, os desafios também não são poucos. E aí eu trago isso no sentido da importância, inclusive, deste momento, para que as pessoas se apropriem mais, busquem informações corretas em locais que têm informações, como é que se diz, concretas, né? Qualificadas. Qualificadas. Defende o interesse público e não privado. Exatamente, porque nós precisamos que as pessoas se apropriem, venham nesse movimento, né, de realmente nós garantirmos o que nós conquistamos e construirmos esses dias melhores, né? Eu acho que isso não vai depender de apenas um governo ou de suas articulações políticas. Isso vai depender muito de cada um e cada um de nós. E estamos nessa toada. Inclusive, agora, em julho, com a realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde, e que, inclusive, o Projeto Integra realizou uma excelente conferência livre em Brasília, híbrida, né? Debatendo o acesso a medicamentos. Direito à vida. O direito à vida. Que está disponível no YouTube, né? Tá, a gente pode voltar e assistir a conferência. Que eu acho que vale a pena as pessoas irem lá, olharem, verem também, se aprofundarem no assunto, porque isso diz respeito às nossas vidas, né? Sim. E, Marcele, se me permite, eu acho que nós temos 3 publicações aqui. Vamos fazer o merchan aí. Do projeto do professor Bermudes. Esse aqui é o do Jorge. E aqui também toda a primeira etapa do Projeto Integra, o livrinho aqui da formação, né, Débora? Isso, da formação. Então, os trabalhadoras capacitação da saúde, de líderes, poderem também se apropriarem. E eu acho que aqui, o que veio resultante do 9º simpósio, né, logo em seguida também vai ter da Conferência Livre. Então, isso é um acúmulo, né, de debate, realmente rumo aí ao desenvolvimento e sermos vitoriosos, né, com justiça social, inclusão social e dias melhores de fato. Perfeito, perfeito. Foi muito bom receber vocês aqui. Muito obrigada, Jorge. Obrigada, Suzana. Obrigada, Débora. As publicações estão disponíveis na internet, na íntegra, né, no site do Projeto Integra. E fiquem de olho aí. Esse download gratuito. Download gratuito, exatamente. Então, pode baixar, ler, curtir, espalhar para a família, para os vizinhos, conhecer mais os termos, inclusive. Esse podcast, o Integra Podcast, vai estar disponível a cada 15 dias. Então, vocês podem acompanhar no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, que vão estar colocadas aí em algum lugar, que está com essa logo aqui do Integra Podcast. Então, muito obrigada a vocês e até o próximo episódio do Integra Podcast. Tchau, tchau. Tchau.